Glória a Deus. Amém? Então se assente glorificando, adorando o nome do Senhor. Hoje eu quero compartilhar um texto com vocês, lá em Mateus, capítulo de número 2. Versículo de número 4 em diante. Mateus 2, versículo de número 4 em diante, diz assim: Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Verso 5: Em Belém da Judéia, responderam eles, os principais sacerdotes e escribas. Em Belém da Judéia, porque assim está escrito, por intermédio do profeta: E tu, Belém, terra de Judá, és de modo algum a menor entre as principais de Judá? Porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Amém? Até aqui nós vamos ler mais outros versículos daqui a pouco. Hoje eu quero pensar com vocês sobre o Natal que não muda nada. Qual é o Natal que não muda nada, né? Então, Lucas vai falar sobre essas questões. Também aqui em Mateus vai falar sobre esse Natal que não muda nada. Mas o fato é que dezembro chegou. Com dezembro a gente vê luzes, a gente vê festas. Com dezembro a gente vê as cidades enfeitadas, sendo arrumadas, os shoppings todos lotados para venda, o comércio, né, lotado, Papai Noel reinando. E aí a gente vai entrando para um mundo onde começa promoções de Natal, comércio aviva nessas questões, e a gente tem ceias, comemorações, amigo secreto, tudo em dezembro. Dezembro parece que as coisas ficam mais assim, redondas, tudo lindo, tudo bonito, todo mundo fazendo aquelas festas de final de ano, confraternização, enfim, é Natal. Chegou o Natal. E quando a gente olha para todo esse cenário, eu penso que algumas pessoas comemoram esse momento, esse tempo, mas de fato não vivem um Natal que muda e que transforma. Lá no primeiro Natal, a gente vê isso. A gente vê pessoas ocupadas demais para Jesus. Tem tanta ceia para fazer. A casa está, precisando decorar, e decora tanto a casa. E tem tanto compromisso. Está ocupado demais. E aí a gente vê pessoas com medo. Tanta gente com medo da crise, do comércio. E as coisas continuam. E muitas pessoas indiferentes. E é sobre isso que eu quero falar então. O Natal que não muda é um Natal onde você está ocupado demais para Jesus. O Natal que não muda é um Natal onde você tem medo de deixar Ele tomar o controle da sua vida. Porque para entregar o controle não é fácil, não, irmãos. O Natal que não muda é um Natal onde você vive indiferente. É mais um Natal. É mais um final de ano. É mais um domingo. É mais um tempo. E aí, olhando aqui para o texto de Lucas 2, eu quero já pensar com você que o Natal que não muda é um Natal que tem muita ocupação. Lucas 2, versículo 4 a 7, diz assim. Acho que eu vou ler desde o início. Lucas capítulo 2, nós vamos ler desde o início. Naqueles dias, eu estou lendo na Ara aqui, tá?
Naqueles dias foi publicado um decreto do César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se, alistar. E este primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, a cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Verso 6. Estando eles ali, em Belém, aconteceu, completaram-se os dias, no caso da Maria, e ela deu à luz ao seu filho primogênito, o Jesus. Enfaixou e o deitou em uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Na estalagem, na hospedaria, não tinha lugar para Jesus. Então, a história acontece assim. José vai alistar-se. Maria estava grávida de Jesus. E aí, quando eles estavam em Belém, apertou. Chegou a hora da Maria ganhar o neném. E eles vão na hospedaria. E eles tentam um lugar, mas a hospedaria estava cheia. Não tinha lugar para Jesus. Não tinha lugar para José. Não tinha lugar para Maria. E eu quero pensar sobre isso. Às vezes a gente está tão cheio de tanta coisa que a gente não tem lugar para Jesus. Os nossos pensamentos é tanta coisa que tem na nossa cabeça que a gente não consegue parar para ler a Bíblia. E se ler, a gente não consegue concentrar. Você já leu a Bíblia alguma vez estressado e cansado? Você começa a ler e aí de repente chega 3 versículos, você... O que eu estava lendo no começo? E você começa de novo, e você vai lendo e de repente lembra de uma conta. E volta de novo, e você vai lendo e lembra. Já aconteceu isso com você? Mente estressada, mente cheia. Esses dias eu falei aqui, domingo retrasado, eu falei aqui que tem muita gente que, vamos pensar que esse copo aqui seja a sua mente. Se a sua mente está assim, ó, na metade, cheia de... metade, uma metade de acumulações do mundo, estresse, cansado, fadiga, enfim, conta que tem para pagar, filho que tem para cuidar, tá legal. Se sua mente está assim, ó, eu quero fazer um curso com você depois. Como que você mantém a sua mente vazia? Vamos pensar que para Deus, essa parte vazia aqui, ó, seria ótimo para você encher de Deus. Encher esse resto que está vazio aqui de Deus. Só que ultimamente, pessoal, eu tenho conversado com as pessoas e a mente delas estão assim, ó, desse jeito assim, ó. Ó. Ixi, o controle, esqueci do controle, Michele. Daqui a pouco eu falo. Esqueci do controle. Então assim, é desse jeito, ó. Mente, sabe, derramando. Como que Deus opera numa mente dessa? Fala para mim. Como que vocês acham que Deus opera em uma mente desse jeito? É viciado. É estressado. É viciado, é estressado. É problemas emocionais. É a saúde que não dá conta. E aí, a Bíblia me fala de um homem lá em Juízes, chamado Sansão. Sansão, ele vivia desse jeito, cheio. A Bíblia fala que Sansão era um homem cheio de prazeres carnais. E uma vez ele estava tão cheio, achando que era tão forte, mas tão forte, que Dalila conseguiu dobrar Sansão. Quando ele percebeu, o texto diz, lá em Juízes, queria que você abrisse comigo Juízes, capítulo 16, 20. Quando ele percebeu, ele notou que não tinha mais sobre ele o Espírito Santo. Ele estava tão cheio dele, tão cheio de si, se achando fortão. Juízes 16, 20 diz assim, dá para colocar para a gente ler? Juízes 16, 20, capítulo 16, versículo 20. Olha só.
E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Próximo. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda dessa vez como dantes e me livrarei. Continua. Porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Às vezes a gente está tão cheio de si, tão ocupado, e a gente acha que está cheio de Deus. A última vez que você leu a Bíblia foi o mês passado. Eu estou falando de uma leitura decente. E você acha que você está cheio de Deus. A última oração que você fez com qualidade foi a semana passada. E você acha que você está cheio de Deus. Foi isso que aconteceu com Sansão. Ele achou que ele estava, na força, porque realmente ele estava cheio. Mas era cheio de ocupação. O hospedeiro, ou o estaleiro, não tinha lugar para Jesus. Agora eu comecei a imaginar, imagina se Jesus nasce naquela estalagem. Imagina os anjos cantando, a vida daquele homem poderia mudar completamente. O nome dele talvez seria mencionado na Bíblia, ele não foi, nem foi lembrado. Não tinha lugar para Jesus. Jesus foi nascer em uma manjedoura. Literalmente, em um lugar onde ficavam os animais. Pastor, mas tem alguns teólogos, alguns estudiosos que dizem que não era no campo. Não, não era no campo. Antigamente, as pessoas tinham animais domésticos ou animais para trabalho, e esses animais ficavam embaixo das suas casas ou em um porãozinho, onde ali eles alimentavam os animais, e Jesus nasce no coxo, em uma manjedoura. Porque na hospedaria não tinha lugar para Jesus. Jesus tem lugar no seu coração? Sabe, no seu Natal, Jesus tem lugar? O Natal que não muda nada é um Natal onde você se ocupa de tudo, menos de Jesus. A Bíblia fala que Jesus chegou a uma casa muito, muito legal, a casa dos seus amigos. Lázaro, Marta, Maria. Quando Jesus chega naquela casa, Maria senta-se aos pés de Jesus e começa a ouvir o mestre, e Lázaro também. Só que Marta estava tão ocupada, tão estressada com as coisas, que ela não conseguia entender por que Maria estava lá aos pés de Jesus, e ela ocupada, trabalhando, fazendo as coisas. Tem gente que se ocupa tanto com o trabalho. No Natal, que se esquece dele. Jesus nem fala assim: Marta, por que você está estressada, afadigada? Para com isso, Marta. Jesus dá um ralo nela. Eu quero dizer para você que um Natal que não muda nada é um Natal onde você se ocupa muito e se esquece do principal: sentar-se aos pés de Jesus. Você quer mudar o seu Natal? Ocupe-se com ele. Jesus fala para Maria, junto com Marta: Marta, Maria escolheu a boa parte, que é sentar aos meus pés, que é sentar para ouvir a minha voz. Tem gente que decora toda a casa, mas não abre o coração para Jesus. Tem gente que prepara uma ceia linda, mas não sabe preparar um altar de adoração para Jesus. Se ocupa tanto com fotos, com redes sociais, em mostrar um versículo, mas não tem um joelho dobrado na presença de Deus. Eu já quero fazer você pensar: como que será o seu Natal? Um Natal que não muda nada? Você está cheio de coisa para fazer? Sua agenda está lotada. Nossa, tem tanta coisa para fazer, tanta confraternização. Mas daí você não tem tempo para Ele, para o verdadeiro sentido do Natal. Segundo lugar, o Natal que não muda nada é um Natal onde o medo impera. E aí entra Herodes, que daí é o texto de Mateus 2. Nós vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 8. Eu queria que você decorasse esses textos e lesse esses textos esse mês, porque nós vamos trabalhar esses textos, inclusive domingo que vem.
Mateus 2, do 1 ao 8, diz assim: E tendo nascido Jesus em Belém, da Judéia, lembra que lá em Lucas, ele estava para nascer. Ninguém quis recebê-lo ali na hospedaria. Ele nasce em uma manjedoura. Certo? Depois que ele nasceu, aqui diz o texto em Mateus que, tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo de quem? Do rei Herodes. Eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém. E eles diziam: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Os magos viram a estrela, eles eram astrólogos, eles liam as coisas, e eles falaram: Cadê o nascido rei dos judeus? E Herodes, opa, como assim? Os magos, cadê o nascido rei dos judeus? E Herodes ficou preocupado. E aí o versículo 4, ainda no versículo 3. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. Na realidade, a sua liderança ali. Versículo 4. Congregados todos os principais sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles disseram: Em Belém de Judeia, porque assim está escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, disse para eles, ele inquiriu exatamente acerca do tempo em que as estrelas apareceram. Versículo 8. Enviando-os a Belém, ele disse: Ide e perguntai diligentemente pelo menino. Quando o achardes, me informa, participai, para que eu também vá e o adore. Vocês já leram a história, certo? O que Herodes queria fazer? Isso, fizeram isso aqui, ó. Isso aqui, né? Matar Jesus. Foi isso que aconteceu. Herodes ficou com medo de perder o trono. Herodes ficou com medo de perder o controle. Você sabe por que muitas pessoas não entregam a vida para Jesus de verdade, o controle da sua vida? Porque quando a gente entrega o controle para Ele, é Ele que joga. As fases, Ele te coloca, mas é Ele que vai passar as fases. Sabe, é Ele que faz aquelas manobras, sabe, de poder. Quando você entrega o controle para Ele, tudo muda. E Herodes não queria entregar o controle. Herodes falou: quem que é esse rei dos judeus? Ué, que história é essa? Ele chama os religiosos, e eu já vou falar sobre isso. Ele verifica se o negócio é verdadeiro mesmo, se os magos não estavam falando lorota. E quando ele soube que era verdade, ele falou: então vocês vão lá, e vocês descobrem onde o menino está, vocês voltam para me informar, porque eu quero também adorá-lo. Mas se você ler a história, os magos não voltam pelo mesmo caminho. Herodes foi enganado pelos magos, e ele fica com muita raiva, e ele manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Todas as crianças, todos os meninos. Porque ele não queria entregar o controle para Deus, ele ficou com medo. Sabe, quando eu olho para a palavra de Deus, eu percebo que tem muita gente assim. C.S. Lewis, ele diz o seguinte: quando eu estiver no trono da minha vida, Cristo não pode reinar. Quando eu estiver no controle da minha vida, Cristo não pode controlar. Tem muitas pessoas que entregam o controle para Jesus e falam: Jesus, pode jogar, pode fazer, minha vida é sua. E aí tem umas fases que é fáceis. Aí a gente, só um pouquinho, Jesus, deixa que essa eu vou. Essa aqui é comigo, pode deixar que essa aqui eu... Só que daí a gente se arrebenta. Quando você entrega um controle para Ele, meu querido, você tem que deixar Ele trabalhar. O Natal que não muda nada é o Natal que você não entrega o controle para Ele. Tem pessoas que entregam e puxa. Sabe aqueles controlinhos com fio?
Sabe, já viu aqueles mais antigos? Esse aqui é mais moderno, né? Entrega o controle e fica segurando o fio. A hora que Jesus começa a jogar, a pessoa puxa. Deixa comigo agora, eu vou jogar. Tem muita gente assim. Você entregou o seu marido para Deus, por que você está puxando de volta? Para de puxar, você já entregou. Ele vai trabalhar. Sabe aquela questão lá no seu trabalho? Você entregou para Deus, por que você está puxando de volta? Não puxa, deixa Deus jogar. Ai, mas ele é difícil, é complexo. Deixa Deus trabalhar. Você entregou a amada para Jesus. Deixa Deus trabalhar, Ele vai fazer o melhor. Às vezes a gente entrega os nossos projetos para Deus, de repente a gente está fazendo outro, em cima daquele que a gente já entregou. Vocês estão me entendendo? O Natal que não muda nada é o Natal que você não entrega o controle para Ele. A Bíblia fala de um jovem rico. Esse jovem rico, ele queria eternidade. Ele queria ser abençoado. E ele chega para Jesus e fala, bom mestre. E Jesus começa a conversar com ele, fala, bom não, bom é só Deus e tal. E Jesus fala, olha, para você herdar a vida eterna, você precisa guardar os mandamentos. E ele falou, não, eu guardo, eu honro meu pai e minha mãe, e citou os mandamentos. E Jesus falou, nossa, que bom. Jesus, a Bíblia fala, que Jesus olhou para ele e amou aquele jovem. E Jesus falou para ele, olha, só que uma coisa te falta. Vai, vende tudo que você tem, vem e seja o meu discípulo. Segue-me. A Bíblia fala que esse jovem puxou o controle de volta. Ele tinha entregado, falou, não. A Bíblia diz que ele sai triste por conta dessa palavra, porque ele era muito rico. Seu coração estava no que ele tinha, nas suas posses. Sabe, a Bíblia fala de Saul, lembra de Saul? Saul, ele não queria perder o trono de jeito nenhum. Ele queria vencer e chegou um determinado momento que ele desobedece a Deus. E ele executa uma função que era do sacerdote. Ele não queria perder o controle naquela situação. Há pessoas que têm medo de entregar o controle para Deus. Há pessoas que têm medo de se expor entregando o controle, porque quando a gente entrega o controle para Deus, a gente se expõe, os nossos pecados são expostos. Deus trata a gente. Quando a gente entrega o controle para Deus, Ele começa a trabalhar nas nossas vidas, e a gente não entrega o controle com medo de desapontar algumas pessoas. Já conheci pessoas assim, não vou entregar minha vida para Jesus porque, né, as pessoas, eu tenho uma gama de amigos, uma conexão tal, então se eu entregar eu vou ter que... Não, você só entrega, o restante Ele trabalha. A Bíblia fala que Deus trabalha para aqueles que neles esperam. Quando você entrega o controle, você fica esperando por Ele. Eu sei que esperar não é fácil. Esperar um milagre, esperar uma resposta, esperar uma mudança, esperar uma transformação, não é fácil. Mas quem falou que é fácil? Quem falou que é fácil viver? Quem falou que é fácil ganhar o pão de cada dia? Quem foi que disse que é fácil tirar a média em uma prova? Quem foi que disse? Não é fácil, a vida não é fácil, irmãos. E não vai ser fácil. Você vai ter que acordar cedo, às vezes, de madrugada, para sustentar a sua casa. Você vai ter que acordar de madrugada para orar 3 horas da manhã por uma campanha, por um milagre. Não é fácil a vida. Mas Ele disse que Ele estaria conosco todos os dias, em todos os momentos, em todos os instantes. Há pessoas que têm medo de entregar o controle de suas vidas, porque elas têm medo de dizer sim para Jesus e as coisas começarem a mudar. Mas olha só, quem teme entregar o controle da sua vida para Deus, nunca descobre as faces maravilhosas que Ele tem para nós. Essas fases são jogadas dia após dia por Ele. Tem dias que a gente perde.
Tem dias que dói. Mas nós temos a certeza de que Ele não perde nenhum jogo. No final a gente vence. Então, se você quer ter um Natal extraordinário na sua vida, entregue o controle para Ele. Natal que não muda nada é um Natal em que você não entrega o controle para Ele. Da sua vida, das suas emoções, da sua casa, da sua família, do seu trabalho, do seu ministério e assim por diante. Em terceiro lugar, o Natal que não muda nada, ele não muda por causa da indiferença. Lembra que Herodes chamou os religiosos? Eles estavam geograficamente a 8 quilômetros de Belém. Ele chama os fariseus, os escribas, ali aqueles sacerdotes, e ele conversa com aqueles teólogos. É verdade que vai nascer o rei dos judeus? Sim, o profeta diz isso. Os caras sabiam tudo, mas foram indiferentes. Só 8 km, Sidney, e eles não foram lá. Não foram averiguar, não foram, sabe? Que povo indiferente. E assim a gente vê muita gente indiferente a Jesus. As coisas de Deus, eles tinham conhecimento, mas não tinham fome de Deus. Eu respeito. Tem muito teólogo que eu respeito, sabe, que tem muito conhecimento, mas que nunca vai experimentar um sobrenatural de Deus. Eu respeito, mas eu tenho dó desses teólogos. O nosso Deus é um Deus do sobrenatural. Jesus, ele foi o homem que mais fez milagres enquanto estava na terra. Mais do que o super-homem. Existe super-homem? Não, né? Jesus fez mais milagre que o He-Man. Eu vou falar da minha época, os desenhos da minha época. Cara, ele tinha todo o poder, ele andou sobre as águas. Fala para mim, qual o super-herói que fez isso? Os vampiros caíam diante dele. Estou falando porque você assiste, você vê isso. Ele é mais poderoso do que todos e a gente fica indiferente, às vezes, a esse Deus que move. Eu já vi várias curas acontecerem aqui, irmãos. Tem gente que sabe muito de Cristo, mas não vive nada. Um Natal que não muda nada é um Natal que você continua indiferente a esse Deus que quer falar com a gente. A Bíblia fala que Ele tem boca, Ele fala. Nós não servimos um Deus estátua, um Deus mudo, um Deus que fica parado. Nós servimos um Deus que é pessoa, e Ele trabalha através do Espírito Santo. Ele libera dons, Caterine, sobre aqueles que buscam. A Bíblia fala que aqueles homens sabiam tudo sobre Jesus, mas não foram, não moveram uma palha para ir até Belém. Tiago, ele diz: não sejam somente ouvintes da palavra, mas praticantes. O que adianta você saber o Salmo 23? Eu sei, decoro o Salmo 23. Você não pratica o Salmo 23. Sabe, Deus ainda tem desejo por pessoas que praticam a palavra. John Stott, ele escreveu: a verdade só transforma quando ela é obedecida. Eu conheço a verdade, eu sei da verdade, mas eu fico indiferente à verdade. Não vai mudar a sua vida, não vai transformar o seu caráter. A verdade precisa ser obedecida. Hoje há muita informação sobre Jesus. É vídeos, enfim, é muita coisa sobre Jesus, é livros. E a gente lê de tudo, né? Eu acho muito bom ler. Eu até conversei com a Laura esses dias, que a gente tem que ler mesmo. A gente precisa ler. Só que, irmãos, nós somos cristãos. A gente precisa ler um livro que transforma. Eu até disse, quem acredita aqui que a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo? Domingo retrasado. A maioria levanta. Quem acredita? Só para me ver de novo. Aleluia. Quem acredita aqui que a Bíblia é boca de Deus, palavra de Deus? Glória a Deus.
Então eu imagino que você lê ela o tempo todo. Porque é Deus falando. A gente acredita nisso. A gente sabe disso. E a gente não pratica isso. Estou mentindo? Talvez você é uma exceção. Não, olha, eu leio muito, pastor. Nossa, eu decoro a Bíblia porque assim, né? Aprendi a guardar a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Porque olha, a gente sabe disso. Mas as lutas são tantas. É tanta gente ocupada. É tanta coisa na cabeça que a gente não consegue ter tempo para ler a Bíblia. Sabe por quê? Porque eu preciso cumprir a meta. Pastor, você não sabe no meu trabalho. A minha meta, olha, eu preciso cumprir a meta. Eu preciso vender, eu preciso fazer. Pastor, você não sabe lá, eu preciso me treinar, eu preciso me preparar, porque o médico falou que tal. Eu não tenho tempo, eu estou ocupado. Nossa, agora veio o nenenzinho. Nossa, veio o Isaac. Não para, eu tenho que cuidar dele o tempo todo. Não dá tempo, não dá para fazer nada. Está muito cheio. Você precisa esvaziar para encher de Deus. Isso aqui, ó. Um pouquinho que você abre sua mente, o seu coração para Ele. As coisas começam a mudar. Você está cheio? Se esvazia na presença dEle. Não dá, pastor. Não dá. Não vou jogar o controle não, fica tranquilo, tá? Não dá, pastor. É muita correria, nossa, é tanta coisa, não, sabe, e ele vai eu vou ter que jejuar, e eu vou ter que ler a Bíblia, eu vou ter que, se eu entregar o controle para Deus, eu vou virar crente. Eu sempre fui, né, meia boca. Se eu entregar o controle, eu vou ter que orar. Se eu encontrar, eu vou ter que ler a Bíblia e jejuar. Então, eu vou esperar, né? Daqui um dia eu fico bom, né? Daqui um dia, né? Espera eu casar, espera eu ter filho, espera eu... Tem gente que não entrega o controle, porque se entregar, vai ter que virar crente, irmão, tem jeito. Não é que você vai virar crente, Ele vai mudar a sua vida. Só que para melhor, tem uns crentes que é chato mesmo, viu? Né? Tem uns crentes que é chato. Mas assim, os que entregam verdadeiramente o controle, se tornam crentes transformados. Pastor, sei de tudo. E eu queria mudar a minha vida. Eu queria que o meu Natal fosse diferente. Eu queria que o meu Natal fosse algo extraordinário. Eu queria não andar tão mais ocupado com as coisas. Eu queria aprender a entregar o controle. Como que eu faço? Eu até leio a Bíblia mais ou menos. Eu queria mudar a minha vida. O Senhor Jesus, Ele diz algo tremendo. Depois que Ele nasce, e Ele prega, e Ele reúne várias multidões, Ele diz para os seus discípulos, olha, venham a mim. Você que está cheio de carga. Vem a mim, você que está cheio de ocupação. Vem a mim, você que não sabe lidar com a vida, está sobrecarregado. Eu quero te aliviar. Sabe, o Natal que transforma é o Natal que a gente vai até Ele, que a gente se derrama até Ele, que a gente tem fome dEle, tem sede dEle. Esse é o verdadeiro Natal, onde a gente para ouvir a voz dEle. Irmãos, eu confesso, quando começa o louvor aqui, eu queria ficar só ali, ó, sabe, adorando a Deus, ouvindo o que Ele tem para falar comigo, porque Ele fala, irmãos, o tempo todo Ele fala. Ele não só fala aqui no púlpito, na palavra, Ele fala através da canção, Ele fala através de pessoas, Ele fala através de amigos que Ele coloca do nosso lado, do nosso caminho. Só que às vezes a gente está tão ocupado como Marta, trabalhando muito para agradar Jesus. Não era errado o que ela está fazendo. Você está tão ocupado, trabalhando muito, mas você não para ouvir a voz dEle, para Ele falar com você, para Ele falar assim, ó, Natália, calma, menos, senta aqui do meu lado, eu quero falar com você, eu quero revelar para você, por que você está nesse estado,
Eu quero mostrar para você por que você está tão fadigado. Eu quero falar para você que, sabe aquela promessa que você fez e não cumpriu? Eu quero falar que ainda dá tempo de você cumprir. Sabe aquele voto que você falou assim, assim, assado, fez e não cumpriu? Eu quero te dizer que dá tempo ainda de você voltar. Eu quero finalizar essa palavra pedindo para você ficar em pé nesse instante. Eu quero finalizar dizendo que aquelas pessoas na hospedaria, Herodes e aqueles fariseus, sacerdotes, o Natal deles não foi um Natal que mudou a situação que eles estavam vivendo. Porque Herodes continuou ainda perseguindo o poder, ele não quis salvação. O hospedeiro, a estalagem, passou, o menino nasceu, não tinha lugar para ele. Os fariseus, eles continuaram as suas vidas teológicas, estudando sobre a religiosidade. Mas nós estamos em uma nova era, em um novo tempo, em um novo momento. Talvez hoje você esteja ocupado demais. Talvez hoje você esteja com medo de entregar o controle para Deus. Você até já tentou, mas puxou várias vezes, tomou das mãos de Deus. Talvez hoje você é muito inteligente sobre a Bíblia, conhece tudo. Uma teóloga, um teólogo aqui. Mas vive indiferente. Nunca sentiu a presença do Espírito Santo. Nunca teve fome por Deus verdadeiramente. A minha pregação hoje é nesse sentido. É que você reflita. Ainda dá tempo de você voltar-se para Ele. Feche os teus olhos. Em nome de Jesus. Aleluia. Eu queria orar com você. Se Deus falou ao teu coração, eu queria orar pela sua vida. Quando cantamos esta canção, ou cantarmos esta canção, se Deus tocou o teu coração, eu queria te chamar aqui à frente, para a gente ter um tempo de oração. O Senhor Jesus diz: vinde a mim, você que está cansado, estressado, eu quero te aliviar. Amém? Vamos adorar o Senhor? Aleluia. Se alguém essa noite pode vir, em nome de Jesus, quero orar com você. É você e Deus, sabe? Às vezes a gente fica preocupado com o que os outros vão pensar. Ninguém tem nada a ver com a sua vida, tá bom? Eu sou desse jeito, irmãos. Ninguém tem nada a ver com a minha vida, eu vou lá mesmo. Sabe, Jesus não foi atrás dos líderes religiosos. Tem líder que vai ficar. Jesus quer um coração. Me lembrei agora, João 4. Pastor Júnior, vem me ajudar a orar aqui, Pastor Júnior, os irmãos da intercessão que me ajudam a orar. João 4, Jesus estava conversando com aquela mulher, né, no poço, e aí de repente, Jesus falou para ela: os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. O coração, Deus olha para o coração. Deus não olha para graus de teologias, de conhecimento. Deus olha para um coração disposto. Então desocupe o seu coração agora. Pode ir aqui mais perto. Desocupe o seu coração. Abra agora a sua mente para que o Senhor preencha. Então se você está cheio, agora é hora de você virar, se esvaziar e falar: Deus, eu estou me esvaziando. Se você quer entregar o controle, hoje você vai falar: Deus, eu entrego o controle da minha vida ao Senhor. Senta no centro do meu coração, senta nessa cadeira. Como John Stott falou: senta e governa. Eu entrego o governo da minha vida ao Senhor, em nome de Jesus. Vamos orar para esses irmãos, vamos pôr as mãos, você vai receber uma oração, amém? E aí mesmo onde você está, depois você pode sentar.
Nós vamos orar pela sua vida agora, nós vamos ungir você. A unção quebra jugo. Deixa Deus usar vocês, irmãos, tá? Se Deus colocar algo no coração, palavras, pode ministrar agora em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor. Vou pedir para a igreja levantar as mãos, feche os seus olhos, começa a orar, começa a ministrar os irmãos daí mesmo. Fala: Deus, visita mesmo. Pai, muda a minha vida. Um menino nasceu como um filho, se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de tuas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. O seu menino nasceu como um filho. Aleluia. Se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. Aleluia. E o seu nome é maravilhoso. Glória! Glória ao príncipe da paz. Erga suas mãos, igreja! Erga suas mãos, igreja! E declarem: o céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Diga bem alto: Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Peça a Ele de todo o seu coração. Leva-nos em tuas mãos, pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti, Senhor. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Peça a Ele de todo o seu coração. Leva-nos em tuas mãos, pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai começa a se abrir,
toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Morte vencestes, o véu tu rompestes, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vive está. A morte vencestes, o véu tu rompestes, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vive está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. O céu Começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Aleluia. Quero chamar a Elaine aqui para orar comigo agora. Levante suas mãos. Vamos ter um tempo de ministração. Levante suas mãos. Nós vamos fazer uma oração espontânea, amém? Feche os teus olhos aí. Deixa o Espírito Santo falar aos nossos corações agora. Senhor Deus, nós te damos graças porque a sua presença no nosso meio é real. E quando o Senhor está presente, coisas maravilhosas acontecem, Senhor. Os nossos destinos são mudados, a nossa mente é transformada, nós saímos, ó Pai, nós somos cheios de uma viva esperança que vem do teu altar, Senhor. Oh Deus, que a tua Shekinah desça nesse lugar ainda com mais intensidade, ó Pai. Oh Deus, que vidas sejam transformadas aqui pelo poder, ó Pai, da tua presença, ó Pai. Deus, nós te louvamos porque o Senhor é um Deus fiel. O Senhor é que fala a tua palavra e a tua palavra diz que o Senhor mesmo, oh Deus, é que zela pelo cumprimento da tua palavra, Senhor. E nós queremos nessa noite, ó Pai, falar decretos que são as tuas palavras, ó Pai. Oh Deus Todo-Poderoso, nós queremos declarar que Jesus, ó Pai, é a nossa alegria, Senhor. Jesus é a nossa esperança. Não há nenhuma situação, nenhuma circunstância
rendemos, ó Pai, ao teu amor nessa noite. Nós queremos, ó Pai, mais do Senhor, ó Pai. Ó Deus, que nessa noite nós possamos experimentar, ó Pai, o que a tua palavra diz, ó Pai. Crê em mim, Senhor, que os nossos corações sejam agora cheios, ó Pai, ó Deus, de crença no Senhor, ó Pai. A tua palavra diz que o Senhor nos amou de tal maneira que enviou Jesus para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Ó Deus, e Jesus está aqui. A tua palavra ainda diz que Jesus disse: onde 2 ou mais estivessem reunidos no nome dele, ali ele estaria. Então Jesus está aqui. Ó Deus, que nós possamos sentir Jesus do nosso lado, nos conduzindo, mudando, transformando. Nós não queremos ser uma igreja, Senhor, sem a teu mover, ó Pai. Nós queremos ser uma noiva purificada, Senhor. Nós queremos ser uma igreja, Senhor, que revela, Senhor, a tua palavra, que revela a tua face, Senhor. Nós queremos ser uma noiva, Senhor, adornada por ti, Senhor. Deus, muda, Senhor, os nossos caminhos, muda aquilo que nós não conseguimos mudar, ó Pai. Renova a nossa mente, para que a nossa mente esteja conectada com o poder, que a nossa mente esteja conectada com o próprio poder, que é o Espírito Santo, ó Pai. Ó Deus, que a nossa mente possa experimentar, ó Pai, nessa noite. Esvazia as nossas mentes. Cumpre, Senhor, a palavra do teu pregador, ó Pai. O teu pregador foi boca do Senhor aqui. E que nós possamos ser cheios do Senhor. Ó Deus, entra nas situações onde nós não conseguimos mais, mas o Senhor é poderoso para fazer nas nossas vidas. O Senhor é poderoso para fazer nas nossas famílias. O Senhor é poderoso para fazer no nosso casamento. O Senhor é poderoso para fazer nos nossos relacionamentos de pais e filhos e pais. O Senhor é aquele que muda a circunstância. Senhor, tudo aquilo que está, Senhor, enchendo os nossos corações nesta noite, Senhor, muda, Senhor. Esvazia, Senhor, a nossa mente. Esvazia, Senhor, a nossa mente. Que a nossa mente haja espaço, que nós possamos sair daqui, Senhor, com a nossa mente vazia, confiando que o Senhor é poderoso para fazer. Que aonde não conseguimos, ó Pai, nós conseguimos. O Senhor consegue. Nós conseguimos com o Senhor. No Senhor nós somos mais do que vencedores, ó Pai. Nas áreas em que nós temos dificuldade, ó Pai, de entregar o controle, Senhor. Ó Deus, nessa noite nós queremos entregar ao Senhor, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, vem na nossa vida, Senhor, tudo aquilo que está amarrado, Senhor, pelas experiências, ó Pai, por experiências de vida, Senhor, por aquilo que foi marcado na nossa infância, na nossa adolescência, Senhor. Hoje nós entregamos o controle das nossas vidas ao Senhor, das nossas emoções. Nós não somos dirigidos pelas nossas emoções, não. Nós somos dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, porque nós somos templo e corpo do Espírito Santo. Então o Espírito Santo tem que dirigir a nossa vida, tem que dirigir a nossa vida dentro da nossa casa, com os nossos filhos, com o nosso cônjuge. É o Espírito Santo que nos guia. Nessa noite nós tomamos posse da tua palavra. Nessa noite nós tomamos posse da verdade. Nós não somos indiferentes, não, porque essa presença é real neste lugar. E nós somos cheios da nova esperança que guia os nossos caminhos. E nessa noite, como um posicionamento de fé, nós declaramos: nós te amamos. E nós queremos mais do Senhor nas nossas vidas. Em nome de Jesus, nós tomamos posse dessa palavra que veio ao encontro do nosso coração, que veio ao encontro das nossas necessidades. Aquilo que precisávamos ouvir, nós ouvimos nessa noite direto do teu trono. Por isso que nós louvamos o teu santo nome, porque o Senhor é o Deus que fala, o Senhor é o Deus que move, o Senhor é o Deus que toca. O Senhor está aqui e nós nos rendemos ao Senhor. Nessa noite, Senhor, eu me rendo ao Senhor, me rendo à sua vontade, à verdade, a vida é o caminho, que é o próprio Jesus. E como igreja nós nos rendemos ao Senhor. Nós baixamos as nossas frontes e falamos: faça a tua vontade, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Senhor, nós te louvamos. Igrejas, vamos louvar ao nosso Deus com uma salva de palmas. Ele é digno de todo louvor. Ele é digno de toda honra. Ele é digno de toda glória.
escudo para os que nele crêem. E não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças, nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Aleluia! Glória a Deus! Amém! Glória a Deus! Irmãos, a gente vai encerrar o culto, mas eu queria te convidar para domingo que vem. Domingo que vem a gente tem um culto de Natal, coral que vai conduzir todo o louvor, vai ser bem lindo. E eu quero te convidar porque daí eu vou falar sobre o Natal que muda a vida de pessoas. É uma sequência dessa palavra de hoje. Queria te convidar, chame pessoas para vir. Tenho certeza que vai ser assim, um divisor de água nas nossas vidas. No dia 21, terceiro domingo, nós vamos ter recebimento de membros e batismo aqui então. Então por isso que a gente deixou o último culto agora para o dia 21 desse ano. Nós vamos ter batismo e recebimento de membros. Tá bom? Então dê um abraço na pessoa que está do seu lado. Bem apertado. Mas tem que ser apertado, Paulo. Estou vendo aqui. Isso. Tá? Fala assim, ó, que Deus abençoe, que bom que você veio, que o Senhor fortaleça a sua vida. Em nome de Jesus, semana de vitória. Lá no fundo nós temos um cafezinho. Se você deseja abençoar a nossa igreja, nós vamos ter um pastel. Você pode comprar uns 30, ali, uns 20 e levar para casa. Tá bom? Paz seja contigo.